Todos os são-pedrenses conhecem a Rua Veríssimo Prado, porque ela é a rua mais movimentada da nossa cidade. Ela começa lá na frente do JAP, o Colégio José Abílio de Paula, e segue cortando o centro da cidade até o posto forasteiro lá embaixo, perto do Hotel Colina Verde. Antigamente, essa rua contava com muitas casas e alguns comércios, mas com o passar dos anos, o comércio começou a tomar conta do local, aliás, como acontece nos centros antigos de muitas cidades. Atualmente temos pouquíssimas casas nessa rua, muito comércio e nenhum lugar para estacionar o carro. Mas quem foi Veríssimo Prado? Por que tem uma rua em São Pedro com esse nome? Vou contar agora. Pois bem, Veríssimo Antônio da Silva Prado nasceu em São Paulo, capital. Segundo alguns autores, ele nasceu no ano de 1823, mas nós não sabemos em qual dia ou qual mês. Ele nasceu num berço de ouro 24 quilates, porque ele nasceu dentro de uma família das mais abastadas e influentes famílias aristocratas durante o Brasil Império. O seu pai foi o ilustre Antônio da Silva Prado, barão de Iguape, e sua mãe, a baronesa de Iguape, Maria Cândida de Moura Vaz. Seu pai conquistou uma enorme fortuna como negociante de algodão lá na Bahia, o que possibilitou que ele emprestasse dinheiro a juros para um monte de gente e fizesse vários tipos de negócio, como o comércio de moares de mulas, por exemplo. A influência era tanta que ele tornou-se, entre outras coisas, um banqueiro renomado. Por serviços prestados, lealdade e fidelidade ao Império, Antônio da Silva Prado, pai do Veríssimo, recebeu a comenda do Cavaleiro da Ordem de Cristo e tornou-se oficial da Imperial Ordem da Rosa, que era a prova máxima de amizade e importância perante Dom Pedro I. Não é para qualquer uma honraria dessa. Veríssimo Prado tinha irmãs, mas uma delas, chamada Veridiana Valéria da Silva Prado, tornou-se conhecidíssima. Ela era muito reverenciada por suas obras de caridade e por ser eficiente e astuta administradora das fazendas, produtos de escravos da família dela. Ela era uma senhora tão rica, mas tão rica e visionária, que quando em São Paulo começaram a desenvolver as indústrias, ela loteou parte das suas terras, que equivalem a bairros inteiros hoje em dia, para que fossem instaladas as indústrias lá. Ela era símbolo da intelectualidade e aristocracia paulistana. Sendo uma exímia comerciante, ela fundou o jornal O Comércio de São Paulo e em seu palacete maravilhoso, a nata paulistana encontrava um local de beleza e refinamento. Até o imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel frequentavam as suas festas e jantares. Dona Veridiana era uma mulher muito além do seu tempo, pois mesmo naquela época ela divorciou-se do seu marido e continuou no comando de sua família e posses. Mulher sabida e poderosa essa, hein? Então, nessa requintada e abastada família, foi educado e moldado o caráter do jovem Veríssimo. Ele foi criado para comandar os negócios da família. E assim ele aprendeu a arte de negociar. Depois de muitas andanças pelo interior paulista, Veríssimo interessou-se pela Fazenda Bofete, hoje Fazenda Santa Júlia, que fica na SP 304, sentido Santa Maria da Serra, na então Vila de São Pedro de Piracicaba. Sim, São Pedro já fez parte
da administrativa da nossa cidade vizinha, gente. Vocês sabiam disso? A Fazenda Bofete era uma das fazendas cafeeiras mais produtivas do Oeste Paulista. E o Veríssimo a desenvolveu ainda mais, fazendo melhorias e adotando novos mecanismos para sua autossuficiência. Veríssimo utilizou-se dos bons contatos, influência econômica, política e social do seu pai para fazer com que São Pedro fosse alçado ao posto de vila e mais tarde se separasse de Piracicaba, ganhando autonomia política. Em 1883, ele tomou posse a primeira Câmara Municipal. Ele foi o primeiro presidente. Conta uma história sobre o Veríssimo que eu acho muito legal, embora a gente não saiba se é verdade ou não. Foi o que contaram. Foi quando uma empregada da fazenda estava com o filho doente e, sabendo que o coronel Veríssimo viria para a vila, deu-lhe um vidrinho de remédio e pediu que lhe comprasse outro. Com o passar do dia, claro, o coronel esqueceu de comprar o tal remédio. Na volta, percebendo que tinha se esquecido do remédio, não teve dúvida. Ele estava passando ao lado do Ribeirão Vermelho, desceu do seu cavalo, encheu o vidrinho de água e levou, dizendo que era o remédio. E não é que deu certo e o rapaz sarou, gente? Com o final do Império e o começo da República, o Veríssimo ficou muito descontente com os novos rumos que a política estava tomando. O que ele fez? Ele vendeu a Fazenda Bofete e se mudou para Campinas, em terras da sua família, onde faleceu anos mais tarde. Então, Rua Direita ganhou o seu nome. E mesmo tendo ido embora de São Pedro falecido, Veríssimo ainda visita nossa cidade todas as sextas-feiras de lua cheia. Lá pela meia-noite, ouvem-se barulhos de cavalo a correr e pode-se ver o velho coronel galopando pela rua, indo em direção à sua fazenda. Todos os antigos moradores da rua Veríssimo Prado sabiam e sabem que devem fechar as janelas de suas casas nas sextas-feiras à noite, se não quiserem presenciar o fantasma galopando pela rua. Verdade verdadeira.